Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal Profunda Magia. Eu sou Maicon Douglas, é um prazer te receber. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo pela primeira vez, né? Se você já me conhece, já assistiu algum vídeo, bem-vindo de volta. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Hoje vamos fazer aqui um review, né? Uma resenha desse deck que eu já estou aqui há 2 anos e meio usando, que é o Tarot of the Golden Wheel, que em tradução literal seria tarô da roda dourada ou da roda de ouro. Poderia ser isso também, tá? Esse deck, gente, é um deck muito especial, um deck muito lindo. Foi um dos primeiros decks assim que eu investi um valorzinho um pouquinho maior, porque depois que a gente pega num deck de alta qualidade, a gente começa a depurar bastante o gosto, né? Se você nunca teve um deck da US Games, como é o caso desse aqui, ou de uma outra empresa, de um estúdio que fabrica cartas em alta qualidade, decks de alta qualidade, que você sente desde a embalagem até o principal, que é o que a gente vai usar no nosso dia a dia, seja para jogar para você mesmo, seja para atendimento, como eu faço. Eu faço para as duas coisas, eu jogo para mim mesmo, eu faço atendimento, né, com clientes, com consulentes, e um deck de alta qualidade faz toda a diferença. E comparando com os preços que a gente vê hoje sendo praticados aqui no Brasil, eu não acho que seja um investimento tão alto assim. Eu não acho que esse tarô aqui, na época quando eu investi, ele estava na casa de 200 e pouco. Eu não sei te dizer exatamente agora. Eu dei uma olhadinha na Amazon para ver se ele estava disponível, né? Na Amazon ele não está disponível nem para você comprar pela Amazon dos Estados Unidos, que agora tem aparecido, né? Não sei se você já percebeu, quando você pesquisa o nome de um deck lá ou de algum outro produto, mesmo que não tenha na Amazon do Brasil, se tiver na Amazon dos Estados Unidos disponível para enviar para o Brasil, aparece lá para você e geralmente não paga tributo, geralmente vem lá embaixo falando que todos os tributos de importação estão incluídos e você não vai ter custos. Então, quando tem isso assim vendido direto pela Amazon, é bem confiável. Eu comprei alguns produtos recentemente e não paguei nenhuma taxa, porque a Amazon meio que já coloca o preço ali com tudo incluso. Então, é muito bom. Então, eu comprei esse deck, a gente está agora em maio de 2025, eu comprei ele em dezembro de 2022. Isso, dezembro de 2022. Então, são 2 anos e meio certinho que eu tô com ele. E assim, foi paixão à primeira vista. Eu conheci esse deck dando uma fuçada no site da US Games. A US Games ela é uma das pioneiras em decks de tarô, em oráculos, e assim, qualidade primeira linha, sabe? Tem alguns decks mais recentes, como o Zodiac Tarot, que a gente sente que a qualidade não tá tão assim, mas é uma exceção, porque 99% dos decks da US Games que eu já tive contato ou conheço pessoas que têm, né, são sempre de altíssima qualidade, tá? Então, esse deck que eu vou aproximar a caixa para você é um deck de autoria e também ilustrado pela mesma pessoa, que é a Mila Lozenko. Deixa eu aproximar aqui, ó. Mila Lozenko é uma artista russa. Ó, por dentro da caixa é assim. Aqui nós temos os dados, tá? É um deck, assim, que desde o fundo, esse fundo aqui maravilhoso, né? Que tem uma, uma roda, né? Uma roda dourada, e aí daqui a pouco a gente vai ver no livretinho. As cartas já estão soltas, né? Como é uma resenha, não vou estar abrindo, não é um unboxing. Esse deck tá aqui comigo há 2 anos e meio. E eu vou te dizer que, assim, o material dessa carta é diferente. Eu ainda não peguei nenhum outro deck da US Games com o mesmo material. Ele, não sei definir, gente, como papel, como plástico, sabe? Tem
Ele tem um brilho que não é tão forte, não é tão reluzente, é um acetinado. E tem um toque meio acetinado, assim, sabe? É delicioso. Dentro da caixinha. Então, aqui, ó, caixinha nesse modelo, né? Que ultimamente a iOS Games tem lançado decks mais assim. Vem um livretinho acompanhando. Esse daqui é a imagem do Três de Copas. E é um livretinho bem sucinto, tá? Cabe na palma da mão. É um livretinho que vem introduzindo algumas coisas, falando mais ou menos o que a autora pensou quando ela ilustrou, né? Tem um resuminho que a gente já está acostumado, de praxe, de cartas. Eu não leio isso, tá? Tem algumas jogadas aqui para você. Na verdade, só tem essa, que é a jogada da The Golden Wheel, né? Da Roda Dourada. Essa daqui é a autora e a artista. Ela nasceu na Rússia. Aliás, ela mora na Rússia, né? Aqui fala que ela nasceu em março, mas ela mora na Rússia. Eu acredito que ela nasceu lá também, né? Ela se formou numa, numa faculdade pedagógica com o título de professora de Fine Art, que seria as artes. Como a gente poderia falar isso? Como se fosse as belas artes, sabe? Aqui no Brasil, como a gente chama aqui no Brasil. Desde 2010 ela atua como ilustradora de livros e ela sofre uma influência grande do Arte Nouveau e dos contos eslavos, das lendas eslavas, né? Que são as lendas ali que estão presentes na cultura russa, polonesa, se eu não me engano, aquela região ali da Bavária, todo aquele norte da Europa ali tem uma influência grande dos contos eslavos, né? Aqui ela fala que o deck todo é no estilo Rider-Waite-Smith e ela ilustrou os arcanos por um ponto de vista da cultura e tradições eslavas, tá? Eu não vou me ater muito a isso aqui, eu quero ir para o principal, né? Porque quando eu olho, vou fazer pensando no que eu gosto de ver quando eu vou procurar alguma resenha de algum produto. Eu gosto de ver o produto, né? Então, aqui, ó, as cartas são super soltinhas. Dá para escutar, né, gente? Então, aqui o fundo é assim, lindo demais, é um amarelo vivo. E foi todo ilustrado à mão, em aquarela. Depois esses trabalhos foram digitalizados para se transformar no produto final. Vamos aqui para os arcanos maiores. Eu não vou comentar muito sobre os desenhos ou sobre as escolhas, as influências dos símbolos. Eu amo esse deck, é um dos decks que eu mais gosto e tenho 0,000 arrependimentos de ter comprado. Enquanto eu vou passando as cartas, daqui é a carta do louco. Muito lindo, né? Enquanto eu vou passando aqui as cartas, eu vou voltar a falar sobre o que eu falei agora há pouco, do da questão dos preços que estão sendo praticados nos decks nacionais. A gente tem visto ultimamente, né? Eu tenho observado que algumas editoras brasileiras estão enfeitando, né? Estão começando a querer melhorar a qualidade dos produtos que eles ofertam aqui, né? Colocando artistas, autores brasileiros, né? A gente tem percebido que eles têm melhorado as embalagens, principalmente as embalagens e as propagandas, mas as cartas em si eu ainda não sinto que deu uma grande evoluída. A qualidade do material das cartas, que é o que a gente vai usar no dia a dia, eu não tenho sentido uma grande melhora. Então, tem decks nacionais hoje que custam o mesmo valor, até mais caro do que alguns decks da própria US Games que a gente consegue comprar na Amazon, né? Tem decks na Amazon que às vezes custa R$ 300, R$ 250 e dá uma promoção do nada assim e você pega o deck pela metade do preço ou por menos da metade do preço, né?
E uma qualidade que é para você jogar com esse deck por pelo menos uns 15, 20 anos, né? Se você não usa, se você tem muitos decks como eu, que não usa o mesmo deck todos os dias em todas as tiragens, esse deck vai durar uma vida inteira. E os decks brasileiros, eles se acabam com muita facilidade, é um material que tem baixa qualidade, sabe? Então, eu acho que não é um deck caro você pagar 200, 250 num deck que você queira muito, que você gostou. Se não está disponível na Amazon para você de repente pegar uma promoção, ou não está disponível em nenhuma loja brasileira como a Pavão Branco, por exemplo. E mesmo que esteja na Pavão Branco, que às vezes o preço praticado é mais caro do que da Amazon, aqui eu tô na carta do mago, né? Enquanto eu tô falando, acabei me concentrando muito no que eu tô falando e parei de passar as cartas. Carta do mago, sacerdotisa. A Pavão Branco, né? Os preços vão ser um pouquinho mais salgados, porque eles são uma empresa pequena, não se compara com o tamanho da Amazon, né? Imperatriz. Então acaba que você não consegue praticar os mesmos preços. Mas, mesmo assim, uma loja como a Pavão Branco tem épocas que eles dão promoção de 20% de desconto. Então vale a pena, né? Vale muito a pena. E sabendo que é um produto que vai durar a vida inteira, você vai poder trabalhar com ele. Isso é muito, por muito tempo, isso é muito maravilhoso, né? Porque o custo-benefício é muito grande. Então, olha que lindo, gente. Imperador. O Hierofante. Tentar manter isso aqui centralizado. Os amantes ou os enamorados. O carro. A força. O eremita. A roda da fortuna. A justiça. Agora calei, né, gente? O dependurado. Aqui ele tá dentro d'água, né? Interessante. A morte. Eu gosto dessa morte. Traz a essência da carta, né? De alguma vida que foi ceifada, que finalizou, e uma nova vida surgindo no mesmo local. Que a morte nada mais é do que a finalização de um ciclo e início de outro. Temperança. Eu também gosto muito desse diabo. E aqui, gente, são representadas lendas nessas cartas, né? Então, eu não conheço muito, quase nada assim de cultura eslava, mas se você de repente conhece e tal, você vai entender e reconhecer alguns simbolismos aqui. A torre, a estrela, a lua, o, o sol, o julgamento e o mundo. Agora, nos arcanos menores, eu as cartas estavam todas embaralhadas, então eu reorganizei, separei os naipes e coloquei os naipes na ordem que eu gosto, né? Que é de ouros. A ordem que eu gosto é ouros, espadas, copas e paus. Então eu coloquei nessa ordem, mas não vem exatamente nessa ordem quando você compra, e aí você organiza do jeito que você quiser. Mas aí usando vai acabar embaralhando tudo, né? Não importa isso. Então aqui, as de rodas, né? Porque a temática principal aqui é a roda. E tem uma partezinha no livreto, na introdução, que ela fala
que a roda também é símbolo de prosperidade. Então faz muito sentido colocar a roda aqui como naipe de ouros, tá? E vem esse touro lindo aqui, né? As de ouros. 2 de rodas, como tá escrito, mas seria equivalente a 2 de ouros. Vou chamar de ouros, tá, gente? Então, 3 de ouros. Então, a essência dos arcanos é bem mantida, porém com um incremento ali da cultura eslava que a artista quis colocar. Eu também estava dando uma olhada no Instagram dela. Ela tá desde o final do ano passado, agora de 2024, que ela começou um projeto para levantar fundos para um novo tarô. E pelo jeito vai ser muito lindo também. Espero que também seja lançado pela US Games. Com essa mesma qualidade ou superior. Né? Porque não tem bordas douradas, né? Esqueci de falar, não tem bordas douradas, são bordas simples. Se tivesse, daria ainda mais um glow, né? Um up nessa qualidade. Mas não sinto falta não, porque a qualidade do material é muito bom. Muito boa. 5 de ouros. 6 de ouros. 7. 7 de ouros. 8 de ouros. 9 de ouros. 10 de ouros. Pajem. É lindo esse pajem, né, gente? Deixa eu aproximar aqui o rostinho, o detalhe. O detalhe da pintura, sabe? Muito bem feito. Cavaleiro. E esse cavaleiro, né? Muita gente acha que o cavaleiro de ouros é lento, né? Acha que ouros é lento, né? O naipe de ouros é lento. Mas para mim o cavaleiro de ouros não é, não. E aqui a artista, eu acho que a artista comunga da mesma ideia porque ela colocou um cavaleiro de ouros aqui bem, que passa uma noção de movimento rápido. Rainha de ouros. Porque para mim o cavaleiro de ouros, quando ele sai na mesa falando de alguma coisa material, é algo que já tá vindo, tá à porta já, sabe? Já tá bem perto de acontecer. Rei de ouros. Agora, naipe de espadas. Temos aqui uma serpente. 2 de espadas. Esse 2 de espadas me traz um sentimento de um parar para refletir, para colocar as ideias no lugar, sabe? 3 de espadas. Saiu daquela coisa do coração com machucado pelas 3 espadas, né? Sendo perfurado. Mas eu gosto dessa ideia aqui. 4 de espadas. Ele aqui deitado num campo de papoulas. Muito lindo. 5 de espadas. Esse 5 de espadas, ele, a expressão do desenho aqui desse rapaz me traz a sensação de que ele precisou fazer algo. Isso vai depender, claro, da pergunta feita, do contexto. Mas olhando assim, me traz a sensação de que foi necessário, né, brigar por algo, por mais que seja dolorido, foi custoso isso, mas é algo que não foi, como é que eu posso traduzir? Tá meio confuso, né, o jeito que eu tô falando. Foi algo que foi necessário de ser feito, porém que
não necessariamente foi prazeroso. É algo que de repente pode ser necessário, pode ser um pouco dolorido, né? Nem tudo que a gente faz que é necessário às vezes vai ser bom, vai ser feliz, né? Mais pra frente a gente vê se as consequências são boas ou não. Mas de repente não tô feliz com agora por isso, sabe? Meio que isso, assim, espero não ter ficado confuso. Às vezes a gente pensa uma coisa, vai falar e às vezes não consegue traduzir direito o que tá na nossa mente, né? Seis de espadas. Interessante que o menininho tá olhando pra trás. Sete de espadas. Interessante que aquele tá escondido, né? Ele roubou as espadas e os guardas estão vindo atrás dele, ele tá se escondendo. Oito de espadas. Eu acho forte essa ilustração aqui. Eu tenho que prestar atenção ali na câmera para não sair do centro, né? Nove de espadas. Bem característico mesmo do desenho tradicional. E 10 também. O que eu gosto desse 10 é que não tem sangue. Pagem. E os figurinos são lindos, né, gente? As roupas. Tudo é muito bem feito aqui. Cavaleiro. Rainha, essa rainha é bem imponente, né? O detalhe na expressividade do rosto. Olha o rosto desse rei de espada, gente. Que coisa mais linda. As mãos. Isso aqui dá um trabalho que vocês nem imaginam. Ela deve ter passado anos estudando, escolhendo, né, para chegar no desenho que ela queria, depois pensar nas cores, pintar, aí erra, faz de novo. Isso leva anos, né? Lembrando que são 78 cartas. Olha esse as de copa, gente, que coisa mais linda. Dois de copas. Muito lindo. Três de copas. Aqui elas acabaram de colher, né? Eu acredito que seja trigo. E estão comemorando, né? A colheita farta. Isso é maravilhoso. Quatro de copas. Aqui ele tem bastante coisa, mas nada satisfaz. Cinco. Essa carta me traz uma saudade de algo que não volta mais, sabe? Seis. Ah, gente, aqui é uma vovó com uma netinha. Ó, que coisa linda. É muito lindo. Sete de copas. Oito de copas. Aqui, esse oito me traz a sensação de que já deu, né? Essa terra tá infértil, já deu o que tinha que dar, não é mais pra você. Segue em frente, toma um novo rumo. Nove, que lindo esse nove. Olha a cara dele. Os detalhes, gente, os detalhes são muito perfeitos. Que lindo esse 10. Lindo demais. Pagem. As roupas, os calçados, os acessórios. Gente, é muito linda. Esse cavaleiro. Olha a cara desse cavaleiro. Olha o cavalo, gente. Olha a expressividade. Ela tem um domínio da técnica de aquarela muito, muito grande.
Aí também são muitos anos de experiência. Rainha de copas. Interessante que ela tem um ganso, né? Um cisne, na verdade, não é um ganso, é um cisne. E o rei de copas. Para fechar, naipe de paus. Vocês perceberam que todos os ases têm um animal, como se fosse um representante do naipe, assim? Aqui é um galo, né? Eu ainda vou pesquisar sobre isso, mas é muito comum na cultura eslava, na Rússia, aquela região ali, o pessoal tem uma ligação com esse animal. Ele deve representar algo bem importante. Eu vou pesquisar melhor sobre isso. Dois, dois de paus. Esse aqui é bem diferente, né, do contexto, do tradicional. Três, quatro de paus. Olha que lindo, gente. Cinco. Esses cinco de paus, olha as carinhas desses rapazes. Eles parecem estar numa disputa assim, como se fosse um jogo, um esporte, sabe? Como se eles estivessem aqui se divertindo. Isso é bom. Seis de paus. Sete. Um comentário aqui sobre o seis. Esse seis me traz a sensação de que ele está anunciando a chegada de alguma coisa. Ou uma vitória também. Sabe alguns filmes medievais que a gente assiste de luta, tal, que aí o cara vai no cavalo e anuncia alguma coisa com a bandeira, às vezes até com um trompete, alguma coisa assim. Me traz essa sensação. Aqui o sete de paus, não sei se vocês conseguem perceber que tem três lobos aqui, ó. Cada um com uma expressão diferente. E ele com uma carinha bem de boa. Aqui me traz a sensação de que esses lobos estão protegendo ele. Ele tá com uma coroa aqui de flores. Eu não sei bem que planta é essa ao redor das flores. Oito de paus. Aqui ele me parece estar bem feliz por algo, né? Que está acontecendo, independente do que está acontecendo ali atrás, uma tempestade se aproximando. Ele tá tão feliz. Ele não tá nem aí pro que está acontecendo ao redor dele. Nove. 10. Imagina você carregar esse peso todo, ainda vendado, andando sobre pedras aqui num córregozinho, como se fosse um riacho. Como se estivesse andando numa corda bamba, né? Pajem. Olha as cores, gente. Coisa mais linda. Olha esse cavaleiro de paus, gente. Meu Deus, é lindo. Nossa, essa rainha. Essa rainha. Gente, ela é muito linda. E o rei? Vamos embaralhar juntos? Ai, vamos lá. Ó. Gente, é uma delícia embaralhar esse deck. Eu vou aproveitar, me deu vontade aqui. Vou pedir que você se concentre e vamos pedir um conselho aí para você que está assistindo o vídeo até o final, que o tarô possa trazer um aconselhamento para sua vida nessa fase, nesse momento. Sete de copas. Aqui, essa carta nesse momento para mim traz uma sensação de que você talvez
esteja precisando, se permitir mais, se permitir olhar para outras possibilidades, não estagnar na sua vida, não achar que porque você já chegou num certo ponto da sua vida que as coisas parecem que não tem mais outro caminho ou que você já chegou longe demais para mudar uma rota. Para de pensar assim, nunca é tarde. Você não tá velho, você não tá velha demais, tá? Sonhe, sonhe como quando você era mais jovem, quando você queria conquistar muitas coisas na sua vida. Talvez aí tenha muitos sonhos que você acabou deixando um pouquinho de lado e foi meio que esquecendo. Se você tá no momento da sua vida, tá sentindo uma estagnação, as coisas não parecem ter mais tanto sentido como tinham antes, né? Talvez você tenha lutado para conquistar um trabalho, uma estabilidade financeira que hoje não está te trazendo felicidade. Talvez esteja faltando em você olhar mais para sua vida com mais leveza e também pensando que, poxa, se eu tô aqui, se eu tenho ainda outras vontades, se eu tô vivo, por que não? Por que não me abrir para outras possibilidades? Por que não fazer um curso novo que eu sempre tive vontade de fazer e nunca fiz? Por que não aprender um artesanato que eu acho super lindo, mas eu nunca valorizei tanto? Não sei, de repente uma mudança de carreira, né? Pense diferente, sai um pouquinho da caixa. Olhe para o que a vida tem para te ofertar ainda. Você não está velho demais. Você não 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 tá atrasado. Não pense dessa maneira, tá bom? Se permita. Que lindo esse conselho, né, gente? Te agradeço se você ficou até aqui. Por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal e dá uma passadinha no Instagram e no TikTok Profunda Magia, tá bom? Toda semana a gente tem aí, pelo menos eu tento, né, toda semana fazer uma leitura semanal com conselhos e tudo mais. A leitura dessa semana tá bem massa. Então, se você quiser dar uma olhadinha e também dar uma olhada em outros decks que tem por aqui, de tarô, de oráculo, que eu fiz unboxing ou resenha, é só entrar aí na playlist Unboxings e Resenhas, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.